Distorções cognitivas são erros de pensamento, são formas equivocadas de pensar. Lembrem-se que a terapia cognitiva trabalha com pensamento, com raciocínio. Distorções cognitivas são formas equivocadas de analisar as coisas, de pensar. E qual é a importância desse tema dentro da terapia? Se eu, percebendo ou não, penso de uma maneira equivocada, eu vou estar usando lentes não adequadas. E com isso, eu vou olhar para a realidade, só que eu vou interpretar a realidade de uma maneira completamente distorcida. Eu vou olhar para o céu azul, mas como eu estou pensando de uma maneira equivocada, eu vou olhar para o céu azul e vou dizer: puxa, mas o que acontece? O céu está muito escuro para mim. O problema não é o céu, o problema são as minhas lentes. Caso a vida para você esteja parecendo sombria, caso a vida para você esteja parecendo muito ruim, escura, pesada, você não consegue enxergar o azul do céu, não consegue enxergar o verde das árvores, não consegue enxergar a beleza da natureza, da realidade, verifique que tipo de lentes você está usando ao olhar para a realidade. E nessa folha vocês têm um conjunto de erros de pensamento dentro da classificação da terapia cognitiva, que são as principais distorções da forma de pensar. E a maioria das pessoas, principalmente quem não faz terapia, geralmente tem 4 a 5 distorções cognitivas ao mesmo tempo. E são essas distorções que nos levam ao sofrimento emocional. Não é a realidade que causa o nosso sofrimento emocional. O que causa o nosso sofrimento emocional é a maneira como a gente percebe a realidade. É a nossa maneira de olhar para a vida que nos leva ao sofrimento emocional. Claro que existem acontecimentos que nos perturbam, mas aquele sofrimento emocional pesado, significativo, que derruba a gente, em geral não é a realidade que causa. É a nossa maneira de interpretar os dados da realidade. Então, o primeiro erro de pensamento, a primeira distorção cognitiva, é chamada de pensamento polarizado. Vocês já devem ter ouvido falar na palavra polarização. É o pensamento radical, é o pensamento tudo ou nada, ou 8 ou 800, não tem meio termo. Então, um exemplo aqui, olha, de pensamento tudo ou nada. Se eu não tirar 10 na prova, eu sou um fracasso. Ou eu tiro 10, ou eu sou um péssimo profissional, um péssimo estudante. Vamos dar outros exemplos de pensamento polarizado na vida. Se eu tiver uma crise de ansiedade, é porque a terapia não está valendo nada para mim. Existe uma grande sabedoria num ditado oriental que diz que o caminho certo é o caminho do meio. É o caminho do equilíbrio. Então não é nem 8 nem 80. Dificilmente a gente consegue acertar sempre e dificilmente a gente consegue errar sempre. Tem dia que a gente vai acertar, tem dia que a gente pode errar um pouco mais, mas lembre-se, não pense de forma polarizada, porque isso vai levar ao sofrimento emocional. Comece a verificar ao longo dos dias, quando você estiver sofrendo ou estiver angustiado, comece a analisar se você não está pensando de forma preto ou branco, tudo ou nada. O segundo tipo de erro de pensamento é muito frequente, é o chamado supergeneralização. É quando você afirma algo de uma forma radical, generalizando para tudo e para todos. Do tipo, nenhum emprego serve para mim. Eu me saio mal em qualquer tipo de esporte. Minha mulher nunca consegue fazer o que eu quero. Meu marido nunca dá atenção para mim.
tipo de frase a gente escuta todos os dias, toda hora. E é uma generalização totalmente equivocada. Isso leva a uma dificuldade enorme nos relacionamentos. É uma forma de pensar que nos torna cada vez mais menos abertos a nos relacionar com as pessoas. Porque a gente julga tudo de uma forma generalizada. E às vezes uma experiência negativa que a gente teve, a gente pega essa experiência negativa e coloca em tudo na vida. Então, por exemplo, se eu fui maltratado ao entrar num restaurante, eu posso concluir: todos os seguranças de restaurante são grossos. E aí eu não vou mais para nenhum restaurante. Isso é muito frequente na infância e é possível que decisões que nós tenhamos tomado na infância e conclusões erradas que nós tiramos sem perceber, a gente leva isso para a vida adulta e generaliza para tudo. Por exemplo, vamos supor que eu cresci num lar violento. E aí, então, eu concluo que todas as famílias são violentas. Isso faz com que eu não queira me relacionar com ninguém para que não haja violência na minha futura casa. A nossa forma cultural de educar os nossos filhos é muito mais restritiva do que estimuladora. Outro erro de pensamento é o 3, filtro mental. O filtro mental é um processo de erro de pensamento em que você seleciona algumas coisas e deixa passar outras. Em geral, você seleciona, porque a nossa natureza é assim, você seleciona coisas que são negativas. Você só filtra aquilo. E aquilo que for positivo é como se não existisse. Então, olha o exemplo aqui do filtro mental. Ontem meu filho brigou comigo. Isso significa que ele não me ama. Então, como que funcionou esse filtro mental? O meu cérebro só pegou aquela cena em que ele brigou comigo. E as centenas de vezes em que a gente se divertiu, em que a gente passeou, a gente foi comer na lanchonete, a gente foi para o cinema, a gente foi para o parque, simplesmente o meu cérebro apagou. O meu cérebro se fixou naquela cena em que ele brigou comigo. E a partir desse incidente que eu filtrei, eu tiro uma conclusão: ele não gosta de mim. E a partir daí eu construo uma realidade baseada num acontecimento isolado. Por que a gente tem tanta dificuldade de perdoar as pessoas? Porque o nosso filtro mental funciona assim. A gente tem dificuldade de perdoar as pessoas porque a gente filtra só aquilo que elas fizeram de ruim para a gente. E a gente deixa de olhar para as dezenas e dezenas de situações que foram agradáveis. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de perdoar. Filtra o negativo. E a partir desse incidente negativo, ela constrói uma realidade sombria. Outra distorção, leitura mental. As pessoas acreditam que elas conseguem ler a mente dos outros. Ninguém é capaz de ler a mente de ninguém. E às vezes você acha que você está lendo a mente de uma pessoa, você está tirando uma conclusão que não tem nada a ver com a realidade. Então é o exemplo aqui. Ele não está falando comigo. Ah, então ele deve estar bravo comigo. Eu imaginei que eu consegui ler a mente dele. Ele está bravo comigo. E isso acontece direto nos relacionamentos profissionais, familiares. Isso gera conflitos. Quantas vezes os conflitos são gerados por interpretações baseadas na fantasia? Na terapia, sabe o que a gente recomenda? Não tirar conclusão. É altamente depreciativo numa relação
quando um realmente acredita que consegue ler a mente do outro. Perde a privacidade e se torna uma fonte de conflito. Ninguém é dono do outro. Ninguém. Então, na leitura mental, mesmo que você tenha uma impressão, cuidado, você pode estar completamente equivocado sobre a sua forma de pensar. Mas 99% das vezes você vai esclarecer mal-entendidos que poderiam gerar conflitos com consequências, às vezes, muito graves. O que é a desqualificação do positivo? Praticamente tudo na vida tem o lado positivo e o lado negativo. O casamento tem um lado positivo e tem um lado negativo. O seu trabalho tem um lado positivo e um lado negativo. Todos nós temos um polo mais positivo e um polo mais negativo. A desqualificação do positivo é um erro de pensamento em que eu só consigo enxergar o negativo. Eu sou incapaz de enxergar o positivo. Então eu olho para esse céu que tá bonito, céu azul. Mas o que tem o céu azul? Tem poluição aí. A árvore, não, tudo bem. A árvore tão bonita, eu olho, nossa, mas quanta sujeira essa árvore faz. As folhas ficam caindo e suja todo o meu quintal. Adianta, pensem bem. Para uma pessoa que pensa dessa forma, adianta eu tratar essa pessoa só dando remédio? Porque o remédio pode aliviar alguns sintomas, mas se ela não conseguir aprender a olhar para a realidade e ver o que a vida tem de positivo, essa pessoa vai viver em depressão. Uma das grandes virtudes do amadurecimento é a gente conseguir enxergar muitas vezes algo positivo, onde a maioria das pessoas enxerga algo negativo. E com relação a isso, existe um símbolo muito bonito, e aqui eu não estou falando de religião, estou falando só de filosofia. A filosofia budista usa a flor do lótus como o símbolo da vida. Vocês já viram? A gente não tem lótus aqui no Brasil, né? O lótus é uma flor oriental, né? Da Ásia. É uma flor muito linda, mas essa flor cresce no lodo, no pântano, na sujeira. Ela consegue, na sujeira, extrair as coisas de que ela necessita para ser uma flor belíssima. É uma obra de arte da natureza essa flor. E o lótus simboliza também as nossas próprias histórias de vida. Quantas coisas ruins passaram pelas nossas vidas. Quanta coisa negativa a gente viveu. Mas foi só coisa negativa? Foi só coisa ruim? Não, teve muita coisa boa também. E que a gente possa ser como uma flor de lótus. Que a gente possa usar todas essas questões negativas que surgiram nas nossas vidas e que a gente possa processar tudo isso e se tornar uma bela pessoa. Pega as circunstâncias negativas da sua vida e você vai conseguir enxergar que essas circunstâncias negativas conseguiram trazer você até o dia de hoje. E isso é altamente positivo. Nada na vida é só negativo. Existe o negativo e existe o positivo também. Distorções cognitivas que constituem erros de processamento da realidade. Formas equivocadas de analisar a vida e que nos trazem um grande sofrimento mental. O exercício que a gente vai passar aqui para vocês ao longo da semana é: quando você sentir que você está muito mal, para um pouco, e analisa que tipo de erro de pensamento da realidade
você está cometendo naquele momento. Aí você pode perguntar assim para mim, ora, quer dizer que todo sofrimento é porque eu estou pensando de uma forma errada? Todo sofrimento não. Mas 99%